Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane e hoje a gente vai conversar sobre a taxa Selic. Não sei se você está sabendo, mas ontem a taxa Selic teve uma suba de 0,5%, chegando a 11,25% ao ano. Então hoje eu vim conversar com você sobre o que é a Selic e sobre o que esse aumento da taxa Selic significa. A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da nossa economia aqui do nosso país. Ela afeta diretamente todas as outras taxas de juros que a gente tem, tanto para quem faz empréstimos, financiamentos, quanto para quem recebe dinheiro de juro. Ela vai estar interferindo em todas essas outras. O valor da Selic, ele é determinado em uma reunião do Copom. Copom significa Comitê de Políticas do Banco Central. Acontece a cada 45 dias e nessa reunião se determina se a taxa se mantém no mesmo valor que está, se ela vai subir ou então se ela vai cair. Eles avaliam como é que está o momento econômico, político do país. Se aquele momento é de incentivar a economia, de que maneira? Baixando a taxa, ou então de puxar o freio, quando a economia ela está meio que descompensada, e aí vai se aumentar ou então manter a taxa. Nessa reunião do Copom, se optou por subir 0,5%. Isso vai contra o que a gente tem de economia mundial. Todos os outros países, principalmente os maiores, estão baixando a taxa de juros. O Brasil, por sua vez, está aumentando. Só que essa suba já era esperada pelas pessoas que fazem parte ali do mercado financeiro, tanto que esses dias teve ali do Boletim Focus uma previsão da taxa Selic mais alta para o encerramento desse ano de 2024. E como essa taxa vai influenciar a nossa vida, influenciar os nossos investimentos? Alguns investimentos, que é o caso do Tesouro Selic, ele rende diretamente a taxa Selic, mais uma pequena porcentagem ali em cima. Outros vão estar rendendo o CDI, que é o caso do CDB, LCI e alguns fundos DI, que vão estar rendendo de acordo com a taxa do CDI. Alguns investimentos vão estar rendendo ao pré-fixado e essa taxa do pré-fixado ela aumenta ou diminui de acordo com a Selic, ela segue mais ou menos aquele padrão da Selic. O IPCA, ele vai ter esse cálculo porque o IPCA nada mais é do que a inflação. E a inflação tem essa sua correspondência com a Selic também. Então, a Selic, eu gosto sempre de exemplificar assim, dizendo que ela é a taxa mãe de todas as taxas que a gente tem aqui no país. Ela vai estar fazendo essa influência direta no valor das outras taxas. A Selic, ela vai então nos dizer o quanto de rendimento a gente vai ter. Agora, assim, só para um exemplo, para tentar ilustrar melhor e vocês conseguirem entender. Se eu pegar um certo valor e investir para um mês em um CDB de liquidez diária rendendo 100% do CDI, que é o caso no Nubank e no Banco Inter, a gente vai ter uma rentabilidade no mês de 0,68. Na poupança, dentro de um mês, seria 0,60. No próprio Tesouro Selic, 0,68. O que muda são os númerozinhos que vêm depois deste 68. Mas assim, um mês, a mesma coisa. Com 6 meses de investimento. Um CDB que rende 100% do CDI vai render 4,41% em 6 meses. O Tesouro Selic ele vai render 4,43% nesses 6 meses. A poupança, 3,65%. O que diferencia principalmente no CDB e no Tesouro? A questão do imposto de renda, que quando fecha 6 meses, a cobrança lá é um pouco menor. Em um ano, que é um tempo legal ali de investimento, um CDB 100% CDI vai render 9,9%. O Tesouro Selic, 9,94%. A poupança, 7,44%. Então, aqui a gente já vê como que dentro de um ano a gente tem essa diferença já bem grande nos investimentos que a gente está fazendo ali. Em 2 anos, um CDB de liquidez diária, desse de 100% CDI, vai render 20,22%, o Tesouro Selic 20,32% e a poupança 15,45% neste período de 2 anos. O que dá essa diferença, já que a Selic ela tá, em 11 alguma coisa, a gente pensa, mas deveria estar rendendo 22%. Tem o desconto do imposto de renda no CDB, no Tesouro Selic. A poupança não tem o desconto do imposto de renda. E essas porcentagens que eu tô falando já são tirado fora a parte ali do imposto de renda. Então, é aquilo que a pessoa vai receber.
Então, a gente tem que analisar isso e entender. A poupança, ela é um meio, mas a gente tem outros caminhos. Aqui eu não cheguei a citar a questão da LCI e da LCA, que não tem cobrança de imposto de renda e que a gente vai ter uma porcentagem muito acima. Por exemplo, nesses 2 anos aplicados, uma LCI que rende 90% do CDI vai dar 21,17%. É uma rentabilidade muito boa, ela é praticamente 1% acima da rentabilidade de um CDB que rende 100% do CDI. Só que uma LCI de 90%, elas são as mais básicas possíveis, elas têm assim em bancões e são as mais básicas. A gente consegue encontrar a LCI rendendo 95%, 96% do CDI, no Banco Inter tem, no Banco Sofisa tem, no Invest tem alguns que aparecem ali de vez em quando, é só a gente ir procurando com calma que a gente encontra essas LCI rendendo acima, inclusive algumas que até ficam com após um período investido como liquidez diária, que dá até para a gente ter uma parte das nossas reservas ali nesse tipo de investimento. Então, para concluir esse vídeo, eu queria dizer para vocês que entender o mínimo de economia deveria de ser conteúdo de escola. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô dentro da sala de aula também falando sobre investimentos. Porque a gente pega e sai da escola tendo algumas noções boas de matemática, tendo algumas noções boas de português, mas a gente sai sem essa noção de investimentos e de finanças e de economia, que rege tudo. Se eu vou querer comprar um apartamento financiado, uma casa financiada, o que é aquela taxa? Por que ela varia? Por que em certos momentos está mais baixo? Por que em certos momentos está mais alto? Por que se eu faço lá uma coisa que aconteceu lá quando as taxas de juros estavam muito baixas, a Caixa ofereceu uma modalidade de financiamento que, de acordo com conforme a taxa Selic subia, aquela porcentagem subia também. E naquela época, eu lembro das pessoas dizerem, nossa, que maravilha, a taxa é muito baixa. Tipo, gente, não se atire nesse tipo de financiamento. Entender como é que funciona a taxa Selic, entender o básico de investimentos, entender o básico de economia nacional é o mínimo que a gente tem que ter como cidadãos, como pessoas que trabalham e que usam o dinheiro. Entender por que às vezes o juro pode aumentar, o juro pode cair. Isso é muito importante e isso deveria ser ensinado na escola. Como não é, a gente tenta suprir essa falta aqui pelo canal. Então, meu objetivo com esse vídeo é explicar um pouco para vocês o que é essa taxa Selic, o que representa essa suba, o que representa a taxa Selic dentro da nossa vida. A taxa Selic subindo, isso sobe, inclusive as taxas de empréstimos que a gente pega, a taxa lá do cartão de crédito, do cheque especial, tudo isso acaba subindo também. Então, não é um momento da gente estar contraindo dívidas, e sim um momento da gente estar investindo. Muitos dos influencers falam sobre a taxa Selic, mas não explicando o que ela significa, falando mais da ação direta nos investimentos, tanto em ações, fundos imobiliários ou então renda fixa. Eu tento mostrar aqui para vocês como que ela vai influenciar na nossa vida como um todo, não somente pensando nos investimentos. Claro que eu tenho que ter o foco para o investimento, porque eu sou investidora e eu quero que todo mundo que assista esse vídeo também seja, mas eu não posso focar só nisso, eu tenho que focar também nos outros aspectos envolvidos por trás desse aumento da taxa Selic. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu respondo ou aqui no comentário ou em outro vídeo posterior, tá certo? Um abraço, até mais. Tchau, tchau!